Olá, meus cumprimentos a todos, aqui estou eu para mais um vídeo. E hoje, vejam só, chegamos ao capítulo 28 do livro Boa Nova. Então faltam só 3. O tempo passa muito ligeiro, né? E esse capítulo, lembrando, é do livro Boa Nova, a psicografia do Chico Xavier pelo espírito Humberto de Campos. Esse capítulo tem como título O Bom Ladrão. Por que ele é o bom ladrão? Nós vamos descobrir isso lá no final do texto. Então veja só, o capítulo começa com Humberto de Campos mostrando o quanto que os discípulos, apesar de todo o carinho que eles tinham com o mestre, apesar da sintonia e do entendimento da necessidade de fraternidade entre eles, mas eles tinham as suas dissensões. E o Humberto começa justamente falando que nas suas dissensões naturais comentavam o problema da fé. Quer dizer, o problema da fé levava para os discípulos uma certa preocupação. E é interessante aqui notar como que Jesus se porta nesse momento. Jesus não interfere logo de início, ele espera. Como o texto vai dizer, ele espera para ver o que vai acontecer. É só depois que ele observa que os discípulos não se entendem, que ele então vai falar algo a respeito. Então, Tiago, Levi, os filhos de Zebedeu, de um modo geral, cada um vai dar a interpretação do que eles entendem sobre fé. E é interessante como surge a ideia de que só os homens cultos poderiam ter uma fé genuína. Olha só, e nenhum deles era exatamente culto. Que interessante, né? Aí Jesus pega e fala assim, abre aspas, a fé, sobretudo, pertence aos que trabalham e confiam. Tê-la no coração é estar sempre pronto para Deus. Então, para eu realmente ter fé, eu preciso estar aberto para servir a Deus. Não importam a saúde ou a enfermidade do corpo. Não tem significação os infortúnios ou os sucessos felizes da vida material. Então, nada que é superficial importa na questão da fé. A alma fiel trabalha confiante nos desígnios do Pai, que pode dar os bens e retirá-los, e restituí-los em tempo oportuno, e caminha sempre com serenidade e amor por todas as sendas pelas quais a mão generosa do Senhor a queira conduzir. Jesus está falando aqui o quê? Ter fé não é só dizer, eu acredito. Ter fé é demonstrar essa certeza nos desígnios de Deus, independentemente se eu tenho saúde, se eu tenho bem material, se eu estou doente. Eu tenho fé. Essa é a questão que Jesus está dizendo. E o texto, então, Humberto de Campos transcorre lá o texto e ele vai chegar na hora da morte, na hora da crucificação. Então ele fala assim, na hora sombria da cruz, disfarçado com vestes diferentes, Tomé acompanhou passo a passo o corajoso Messias. Então olha só, o Tomé, durante aquele período das discussões em torno da fé, ele se acreditava com fé inabalável. Mas quando ele viu que o mestre estava prestes a ser crucificado e que se ele se revelasse como seguidor, talvez ele sofresse os resultados daquela demonstração de fé, o que ele faz? Ele usa outras vestes. Com isso, o que ele está fazendo é se disfarçando, para não ser identificado como discípulo de Jesus. Bom, o texto segue e Jesus então é crucificado. E do lado de Jesus são crucificados 2 ladrões. O Dimas, São Dimas, e o outro que agora me esqueci o nome. São Dimas pela Igreja Católica, né? Até eu estava dando uma pesquisadinha sobre os ladrões e parece que esse nome Dimas foi revelado por Nicodemos,
no Evangelho de Nicodemos, não sei, foi o que eu encontrei. Bom, aí o que acontece? O Jesus está abandonado, está sozinho, ninguém segue com ele, nenhum dos seus discípulos, com exceção de João, que permanece junto ao lado de Maria, amparando Maria. E não é por outra razão que lá na cruz Jesus entrega Maria para João, quando ele diz assim: Maria, mulher, eis aqui teu filho. João, eis aqui tua mãe. Porque ele sente o quê? Uma fidelidade. João não abandona Jesus portanto, e também não abandona Maria. E, portanto, Jesus sente que ele poderia confiar em João os cuidados da sua mãe querida. Não é bonito isso? Bom, aí, quando Jesus vai para a cruz, Humberto de Campos diz o seguinte: as cenas mais singelas do apostolado ressurgiam ante a sua imaginação, a imaginação de Tomé. Subitamente lembrou-se da tarde em que haviam comentado o problema da fé, parecendo-lhe ouvir ainda as elucidações do mestre com respeito à perfeita lealdade a Deus. Reflexões instantâneas lhe empolgaram o coração. Quem teria sido mais fiel ao Pai do que Jesus? Entretanto, a sua recompensa era a cruz do martírio. Absorto em singulares pensamentos, o apóstolo observou que o Messias lançava agora os olhos enternecidos sobre um dos ladrões, que o fitava afetuosamente. Então, o ladrão, um deles, fitava Jesus afetuosamente. Quer dizer, de quem Jesus menos esperava aquele procedimento. E aí, continua o texto dizendo: neste instante, percebeu que a voz débil do celerado se elevava para o mestre, em tom de profunda sinceridade. Quer dizer, a voz débil, fraca, né, porque ele já estava também prestes a desencarnar. Do celerado, por quê? Porque ele era um homem, era um ladrão, né, era um homem de vida condenável. Senhor, disse ele, ofegante, né? Pode imaginar, né? Diz que a morte na cruz é uma coisa horrorosa, porque o peito se oprime e a pessoa mal consegue respirar. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino, foi o que o ladrão falou. O discípulo é o Tomé, reparou que Jesus lhe endereçava então o olhar caricioso, ao mesmo tempo que aos seus ouvidos chegavam os ecos da sua palavra, suave e esclarecedora. Então Jesus fala para Tomé novamente: vês, Tomé, quando todos os homens da lei, ou seja, os doutores da lei, representantes da lei mosaica, não me compreenderam, e quando os meus próprios discípulos me abandonaram, eis que encontro a confiança leal no peito de um ladrão. Eu acho esse trecho assim emocionante, muito bonito. E dá para a gente imaginar assim, né, como que Jesus, nesse momento em que ele se sente absolutamente só, abandonado, é justamente um ladrão, né, um homem de vida condenável que fica do lado dele e que lança para ele um olhar de profunda sinceridade. Até tem um texto que diz que o outro ladrão tem uma palavra assim de deboche com relação a Jesus. E esse, Dimas, chama a atenção do ladrão. Não admite que o ladrão, que o outro, se refira a Jesus daquela forma. Bom, tá aí o capítulo. Se gostaram desse vídeo, dê um joinha, compartilhem, se inscrevam no canal se desejarem e até o próximo vídeo, se Deus quiser.